Imagine um evangelho, enterrado por séculos. Fala de Jesus, mas é diferente das histórias que conhecemos. Este é o Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos de Jesus que desafiam as visões tradicionais do cristianismo. Sua exclusão da Bíblia levanta questões intrigantes sobre as primeiras crenças cristãs e a formação do Novo Testamento. Por que este evangelho foi escondido? Que segredos ele guardava? O Evangelho de Tomé oferece um vislumbre de uma época em que o cristianismo era diverso, com vários grupos interpretando a mensagem de Jesus à sua maneira. Isso nos lembra que a história da fé é complexa, cheia de debates, discordâncias e narrativas concorrentes. A história deste evangelho oculto é uma jornada ao coração do cristianismo primitivo, onde os limites da crença ainda estavam sendo traçados. O Evangelho de Tomé surgiu pela primeira vez como sussurros, fragmentos de papiro antigos descobertos no final do século XIX. Esses fragmentos, escritos em grego, indicavam uma coleção de ditos de Jesus diferente de tudo que se conhecia antes. Eles despertaram curiosidade, mas seu verdadeiro significado permaneceu envolto em mistério. Então, em 1945, uma descoberta notável no Egito trouxe o Evangelho de Tomé à luz. Escondido em um jarro, enterrado perto da aldeia de Nag Hammadi, uma cópia completa do Evangelho emergiu. Esta tradução copta, datada do século IV, ofereceu uma imagem mais completa deste texto enigmático, revelando uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Ao contrário dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não conta a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Em vez disso, ele apresenta uma série de ditos, pronunciamentos e parábolas atribuídos a Jesus. Esses ditos são frequentemente enigmáticos, convidando à reflexão e à contemplação. Alguns ditos ecoam temas familiares do Novo Testamento, enfatizando a importância de buscar o reino de Deus e viver uma vida justa. Outros, no entanto, apresentam uma visão mais mística e esotérica dos ensinamentos de Jesus, focando no autoconhecimento, na iluminação espiritual e nas profundezas ocultas da realidade. O Evangelho de Tomé apresenta uma perspectiva única sobre a salvação, que difere da ênfase cristã tradicional na fé no sacrifício de Jesus na cruz. Em Tomé, a salvação não se trata de acreditar em eventos externos, mas sim de transformação interior, de descobrir a centelha divina dentro de si mesmo. Essa ênfase na autodescoberta e iluminação espiritual se alinha às crenças gnósticas, um conjunto diversificado de ideias religiosas que floresceram nos primeiros séculos do cristianismo. O gnosticismo enfatizava a importância da gnose, uma palavra grega para conhecimento, como a chave para a salvação. Para os gnósticos, esse conhecimento não era meramente intelectual, mas experiencial, uma compreensão profunda da verdadeira natureza de cada um e sua relação com o divino. Seção 5. A sombra do gnosticismo. A conexão do Evangelho de Tomé com o gnosticismo é um tema de muito debate entre os estudiosos. Alguns veem o Evangelho como um texto distintamente gnóstico, enquanto outros argumentam que ele reflete um espectro mais amplo do pensamento cristão primitivo. Independentemente de sua classificação precisa, o Evangelho de Tomé oferece insights valiosos sobre a diversidade de ideias religiosas que circulavam nos primeiros séculos após a morte de Jesus. O gnosticismo desafiou a autoridade da Igreja Ortodoxa emergente, que buscava estabelecer um conjunto unificado e padronizado de crenças. A ênfase gnóstica na experiência pessoal e na revelação direta ameaçava a estrutura hierárquica da Igreja e sua reivindicação de ser a única intérprete da verdade cristã. Seção 6. A Biblioteca de Nag Hammadi.
A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, lançou uma nova luz sobre a diversidade do cristianismo primitivo. Esta coleção de textos, escondida por séculos, incluía não apenas o Evangelho de Tomé, mas também uma variedade de outros evangelhos, apocalipses e tratados que desafiavam as visões cristãs tradicionais. Os textos de Nag Hammadi revelaram uma paisagem cristã primitiva vibrante e diversificada, onde diferentes grupos mantinham uma ampla gama de crenças e práticas. Esses textos desafiaram a noção de uma igreja primitiva monolítica, demonstrando que o cristianismo em seus primeiros séculos estava longe de ser unificado. Seção 7. Uma ameaça à ortodoxia. O Evangelho de Tomé, com sua perspectiva única sobre os ensinamentos de Jesus e suas possíveis conexões gnósticas, representou um desafio para a Igreja Ortodoxa emergente. À medida que a Igreja buscava consolidar seu poder e definir os limites da crença aceitável, textos como o Evangelho de Tomé eram vistos como ameaças à sua autoridade. Os padres da Igreja, teólogos influentes da Igreja primitiva, condenaram o gnosticismo como heresia e procuraram suprimir seus textos e ensinamentos. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase no conhecimento interior e sua falta de foco na morte e ressurreição de Jesus, caiu em suspeita. Seção 8. Os evangelhos canônicos prevalecem. No século IV, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ganharam ampla aceitação como os relatos autorizados da vida e ensinamentos de Jesus. Esses evangelhos, com sua ênfase na morte e ressurreição de Jesus como os eventos centrais da história da salvação, formaram o núcleo do cânone do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé, juntamente com outros evangelhos não canônicos, foi excluído da coleção oficial de escrituras. Esses textos excluídos, frequentemente rotulados como apócrifos ou heréticos, foram gradualmente marginalizados e esquecidos. Seção 9. Ecos de Tomé na história cristã. Apesar de sua exclusão da Bíblia, o Evangelho de Tomé continuou a exercer uma influência sutil no pensamento e na prática cristã. Alguns de seus ditos encontraram seu caminho em textos litúrgicos e escritos devocionais, muitas vezes despojados de seu contexto original e reinterpretados dentro de uma estrutura ortodoxa. Além disso, o Evangelho de Tomé continuou a circular entre certos grupos à margem do cristianismo, que encontraram em seus ensinamentos místicos uma fonte de inspiração espiritual. Sua mensagem de autodescoberta e transformação interior ressoou com aqueles que buscavam uma experiência mais direta e pessoal do divino. Seção 10. Uma janela para o cristianismo primitivo. Hoje, o Evangelho de Tomé permanece como um recurso valioso para os estudiosos que estudam o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Sua perspectiva única sobre os ensinamentos de Jesus e suas possíveis conexões com o gnosticismo oferecem insights sobre a diversidade de crenças e práticas que caracterizaram o movimento inicial de Jesus. O Evangelho de Tomé nos lembra que a história do cristianismo é complexa e multifacetada, com uma rica tapeçaria de crenças e interpretações. Ele nos desafia a olhar além das narrativas familiares e a explorar todo o espectro do pensamento cristão primitivo. Seção 11. A busca pela verdade. A história do Evangelho de Tomé é um lembrete de que a busca pela verdade é uma jornada contínua. Ela nos convida a nos envolver com textos antigos, a lidar com suas complexidades e a tirar nossas próprias conclusões. O Evangelho de Tomé, embora excluído da Bíblia, oferece uma perspectiva valiosa sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, que continua a desafiar e inspirar os leitores hoje. À medida que mergulhamos nos mistérios do Evangelho de Tomé, somos lembrados de que a fé não se trata de aceitação cega, mas de buscar, questionar
e lutar com as questões profundas da vida e da espiritualidade.